Olá, eu sou Diógenes e gostaria de dar a você as boas-vindas a mais essa aula. Nessa aula eu gostaria de falar rapidamente dos participantes do mercado. Quem são os principais participantes e o que cada um deles faz dentro do mercado. No outro vídeo nós vimos a estrutura do mercado. Ou seja, nós vimos como que é organizado o mercado e como que é feita as negociações em todo aquele esquema que eu fiz para vocês, grande, mostrando aí particularmente como é que é a ligação entre todos os integrantes do mercado. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os participantes, quem que participa do mercado. No topo da lista nós temos os grandes bancos ou super bancos gigantescos. São eles quem fornecem liquidez, são eles quem fazem exatamente com que o mercado seja possível. Ok? Entre exemplos desses bancos, nós temos o UBS ou UBS, nós também temos o Barclays, nós temos Citigroup, nós temos o Deutsche Bank da Alemanha, nós temos muitos outros bancos que são bancos gigantescos. Okay? Esses são os principais e são eles quem, na verdade, fazem com que o mercado seja possível, são eles quem entre si estabelecem as cotações do mercado, do preço, e são eles quem possibilitam tudo isso aí. Em segundo lugar, nós temos as grandes empresas comerciais. São empresas que precisam de importação e exportação, elas precisam comprar ou negociar, comprar dinheiro, ou de uma moeda ou de outra, para que possa ser possível o seu negócio. E apenas para ilustrar aqui, por exemplo, imaginamos a Toyota. É uma empresa japonesa, uma montadora japonesa, uma das maiores montadoras do mundo hoje. Imaginamos que ela queira comprar ferro no Brasil. Apenas um exemplo. Conforme nós sabemos, se a Toyota chegar aqui no Brasil para comprar ferro, e ela trouxer os seus ienes, a sua moeda local, ou seja, a moeda local do Japão, e ela chegar aqui, o nosso amigo, a pessoa que compra, que vai vender o ferro para a Toyota, não vai aceitar o ien. Então, o que a Toyota precisa fazer? Ela precisa trocar esses iens por real. Mas antes que ela possa trocar o ien por real, ela precisa trocar o ien por dólar. E essa é uma transação no Forex. Então imagina, por exemplo, essas grandes empresas comerciais. Eu citei o exemplo da Toyota, podemos falar da Ford, podemos falar de qualquer outra empresa. A Microsoft, por exemplo. Imaginamos que ela precisa comprar matéria-prima de um país de terceiro mundo. Quando essas empresas precisam comprar matéria-prima de um outro país, elas vão precisar levar dólares. E isso, inevitavelmente, é uma transação no Forex, ou seja, troca de dinheiro por dinheiro. Mesmo que a maioria das pessoas não conhece pelo nome Forex, mas essa transação comercial de uma moeda para outra é uma transação do Forex. E as grandes empresas comerciais como Toyota, Microsoft, pegar aí uma lista enorme de empresas, precisa logicamente faz todo esse processo de importação e exportação, e tudo isso é feito, essas trocas de dinheiro é feito através do Forex. Em terceiro lugar, nós temos os bancos menores, nós temos os bancos centrais. Por que essas grandes empresas elas estão em segundo lugar e não exatamente um banco central do Brasil, por exemplo? Por que não acontece isso? Bom, porque essas grandes empresas, em seu volume, elas costumam movimentar mais dinheiro do que os bancos centrais. Porque os bancos centrais, eles, exceto em algumas situações específicas, mas o banco não tem tanto interesse em modificar ou entrar dentro do mercado do Forex, ou enfim, fazer esse tipo de transação. Enquanto que as empresas comerciais, elas necessitam fazer isso o tempo todo, comprando, importando, exportando. E cada vez que existe esse processo de importação e exportação entre países, existe essa troca de uma moeda por outra. E isso é uma transação no Forex. Em quarto lugar estão os traders de varejo, que somos nós, que entramos com o único intuito de ganhar dinheiro. Ou seja, nós somos o que é conhecido e que não é muito bem visto por muita gente. Nós somos os especuladores.
Nós estamos nesse jogo para ganhar dinheiro. Enquanto os superbancos, eles fornecem liquidez às empresas, elas precisam fazer importação e exportação de matéria-prima, de etc, muitas coisas. Os bancos centrais, eles participam de forma a controlar o preço de sua moeda. Nós, os traders de varejo, estamos para aproveitar isso aí e comprar uma mercadoria, que no caso é a moeda, e vendê-la mais caro. Ok? Esses são os principais participantes dentro do mercado. Apesar de que os especuladores, que são os traders de varejo, serem a maioria em quantidade de indivíduos, a maior parte do dinheiro, acredito que mais de 90%, esteja na mão desses caras aqui. Ou seja, em quantidade de indivíduos, de pessoas que estão dentro do mercado, os traders de varejo são a maioria. Em questão de capital, de volume de dinheiro negociado, os superbancos aqui estão em primeiro lugar e eles ganham bonito de todos os outros, as outras camadas aí de participantes dentro do mercado. E aqui cabe uma reflexão. Vamos pensar nesses 4 indivíduos, os 4 indivíduos que estão presentes no mercado. Nós temos os superbancos, cuja única tarefa é negociar dinheiro. Nós temos grandes empresas comerciais que elas participam com uma quantidade exorbitante de dinheiro para comprar e importar, exportar matéria-prima. Nós temos os bancos menores, fundos de investimento e vários outros tipos de instituição entra aqui. E nós temos os traders de varejo, que somos nós, que estamos cada um aí na sua casa, no seu escritório, seja onde for, negociando para nós ganharmos dinheiro. Isso nos traz uma seguinte pergunta, dúvida. Todos esses 4, cada um desses 4, qual que parece para nós que está melhor preparado em questão de tecnologia, de conhecimento, de recursos de todas as espécies? Qual deles está mais preparado para entrar e participar dentro do mercado? Bom, se você respondeu os superbancos, ou os grandes bancos aí, com certeza você acertou. Eles são os que estão mais preparados, logicamente. São eles quem fazem o mercado. São eles quem fazem com que o mercado aconteça e seja possível. Ok? Imaginemos, por exemplo, uma grande empresa como a Toyota, como a Ford, como a Microsoft e qualquer outra empresa que você quiser imaginar. Aqui está nessa segunda categoria. E que eles precisam comprar matéria-prima de outros países para que eles possam produzir o que eles querem produzir. Qual que deve ser o nível de conhecimento, de preparação, de tecnologia, de recursos que essas empresas têm para saber a hora exata de comprar ou de vender, enfim, para comprar os seus produtos, o que eles precisam? Com certeza uma empresa como a Toyota, como a Ford, deve existir um grupo de economistas apenas para analisar o mercado e ver qual é a melhor situação para eles comprarem a matéria-prima. Porque nós não estamos falando de 1 milhão, de 2 milhões, nós estamos falando de muito dinheiro que essas empresas movimentam. Vamos pensar a respeito dos bancos menores, bancos centrais. Por exemplo, o Banco Central do Brasil, ele decide alterar o preço ou a cotação do dólar frente ao real. Qual que será que deve ser o nível de preparação de recursos, tecnologia que eles têm para que eles façam isso? Com certeza existe uma equipe de pessoas altamente qualificadas e preparadas para fazer esse tipo de análise e ver qual é o melhor momento, qual a melhor maneira, o melhor caminho a se tomar para que possa ser feita essa intervenção que é do interesse do governo, por exemplo. E em último, nós temos os traders, que somos nós. E aí acontece a seguinte situação. Nós temos um amigo, ok? E esse amigo chega pra gente e fala assim, ó, cara, conheci um negócio super legal, muito interessante, que dá pra ganhar muito dinheiro. E você diz, o que que é? Ah, é o mercado Forex. E você se interessa pelo assunto, o seu amigo te apresenta a plataforma MetaTrader 4, que é essa que nós estamos aqui. Ele te ensina como abrir ordens e como fechar. Ele te mostra mais ou menos, ele te explica que as barrinhas verdes são movimentos de alta e as barrinhas vermelhas são movimentos de queda. E então você imediatamente pega
$1.000, $5.000, $10.000 e coloca na corretora e começa a negociar. Qual é a sua chance como esse trader de varejo de frente com os outros 3 tipos de participantes que nós temos no mercado? Com certeza nenhuma. Olha só, nós temos aqui os super bancos, vou até colocar o nome de alguns, apenas para ilustrar, para vocês saberem, se quiser procurar mais depois. UBS, Barclays, esqueci como é que escreve Deutsche Bank, Deus. Não sei se está errado, mas é o Banco da Alemanha. E Citigroup. E por aí vai. Se tiver errado o nome do banco do Deutsche Bank aí, vocês podem procurar depois, mas acredito que está certo. Ok, agora está certo, esse é o nome. Esses são aí entre os principais desses super bancos. Eu vi uma estatística que esse banco, o Deutsche Bank e o UBS, eles juntos, não lembro exatamente o valor, mas juntos eles detinham cerca de 25% de todas as transações do Forex. Imaginamos que o volume seja de 5 trilhões de dólares por dia, isso dá um pouco mais de 1 trilhão. Ou seja, são bancos ridiculamente gigantescos. Com certeza eles estão mais do que bem preparados para eles fazerem o que eles fazem, porque isso é o que eles são. São bancos especializados unicamente para negociações desse tipo. As grandes empresas comerciais, elas têm capital suficiente para contratar uma equipe de 50 economistas e para fazer a melhor entrar no mercado unicamente no melhor momento. Os bancos menores, aqui entrando os bancos centrais, os países, etc., eles estão muito bem preparados para entrar no mercado quando for a melhor situação. E aí, o típico exemplo que eu acabei de citar é de uma pessoa que acaba de conhecer o mercado, enfim, conhece os candles de alta, candle de queda, e já acha que vai ficar rico no mês que vem. Logicamente, isso aqui não vai acontecer. Esse cara vai levar aí, no máximo, 2 meses para ele perder seu capital, para ele perder seu dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma ideia errada dentro de que nós não precisamos nos aperfeiçoar, de que, enfim, mas eu consegui ganhar um bom dinheiro hoje, fiz uma operação lucrativa, e isso me deu algum dinheiro, portanto já me sinto confiante o suficiente. Não. Isso, infelizmente, ou felizmente, eu diria felizmente, não é assim. A maioria dos traders de varejo, ou os pequenos traders, como somos nós, existe uma estatística de que diz que 95% desses traders, quando eles entram no mercado, eles perdem dinheiro nos primeiros 6 meses. E essa estatística, ela diminui conforme se nós aumentarmos o tempo, mas ainda assim a estatística é enorme, da quantidade de pessoas que não conseguem ser lucrativos dentro do mercado. A pergunta é por que essas pessoas não conseguem ser lucrativos dentro do mercado? E a resposta é simples, clara. Porque elas não têm a formação suficiente necessária para que elas possam ser lucrativas no mercado, e porque quando elas têm a formação necessária, elas não têm a disciplina suficiente para fazer aquilo que elas sabem fazer. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber o que fazer, porque nós não estamos entrando, o Forex, ou esses 3 participantes aqui, não estão para brincadeira. Muito menos esse primeiro cara aqui, que é o top, enfim, o rei do mundo. São esses bancos. Eles não estão para brincadeira, eles estão para ganhar dinheiro, e com certeza não vão deixar entrar qualquer um, como nós aqui, tomar dinheiro deles ou pegar dinheiro deles de forma gratuita. Ou você se prepara de todas as formas possíveis, ou você vai perder, sem a menor dúvida. Ok? E para terminar esse vídeo, eu gostaria de trazer um exemplo que eu li há algum tempo atrás,
Eu achei muito interessante a pessoa que fez uma comparação com um jovem, uma pessoa que quer ser médico. Imaginamos, por exemplo, na UEM, Universidade Estadual de Maringá, o curso de medicina, há uns 2 ou 3 anos atrás, foi o curso mais concorrido da história das universidades do Paraná. Tinha, me parece que 360 pessoas candidatos para uma vaga do curso de medicina. Então, a cada 360 pessoas que haviam inscritos para o vestibular de medicina, cabia apenas um. É mais ou menos isso, não lembro exatamente qual que é a concorrência. Entre 360 cairiam e sobraria apenas uma pessoa para entrar no curso. Essa é a estatística. Quanto tempo esse passou se preparando? Com certeza foi muito tempo. Muito provavelmente não foi apenas um ano que ele passou se preparando para que ele pudesse ser melhor do que os 360 que ele teve que deixar para trás. Então imaginamos que ele tenha feito 2 anos de cursinho pré-vestibular para que ele possa começar a fazer faculdade de medicina. Imaginamos que para isso ele tenha estudado em torno de 3, 4 horas por dia, todos os dias durante esses 2 anos. Acredito que menos do que isso ele provavelmente não teria entrado. Depois que ele fez a faculdade, 5 anos o curso, mas existe uma estatística aí de que é muito raro alguém que consegue se formar em medicina em apenas 5 anos. A média está em pouco mais de 6 anos, aí mais ou menos, ok? 6, 7 anos. Então imaginamos, ele gastou 2 anos e muito dinheiro para ele fazer o cursinho pré-vestibular, mais 6 anos na faculdade, 8 anos de preparação. Quando ele terminou os 8 anos, ele saiu, médico, gastou 8 anos da vida dele apenas se preparando para que, depois de 8 anos de preparo, ele pudesse então ser chamado de médico e ele pudesse então começar a exercer a profissão dele com um salário que provavelmente ele não desejaria inicialmente. E agora a pergunta: qual é o salário de um trader? Quem que ganha mais? Um médico bem-sucedido ou um trader bem-sucedido? Quem ganha mais? Um médico que passou 8 anos em uma faculdade estudando para se tornar um médico, ou um trader que ele se formou, ou enfim, tem a formação dele, que não necessariamente é uma formação acadêmica, mas mesmo assim tem a sua formação. Qual dos dois que é mais bem remunerado em termos financeiros? Com certeza é o trader, certo? É o negociador. O que faz as pessoas acreditarem que com uma semana, 2, 3 dias, ou apenas olhando, aprendendo como que abre e fecha ordens, elas podem ganhar dentro desse mercado tão competitivo? Isso para mim não faz muito sentido e na verdade eu acho que nunca fez. Ok? Portanto, é importantíssimo que nós tenhamos uma formação, porque esse mercado é o mercado mais concorrido do mundo. É o maior mercado do mundo, com mais de 5 trilhões de dólares todos os dias. Ok? Portanto, não podemos esperar entrar completamente despreparado dentro do mercado, completamente sem ter aí muita noção do que a gente está fazendo. É imprescindível que nós tenhamos uma formação ou que nós possamos aprender dentro do mercado antes de nós entrarmos, porque a concorrência é grande e esses caras aqui, eles com certeza não estão de brincadeira. Com isso nós encerramos esse vídeo, um grande abraço, fique com Deus e até mais.